Evangelho de Marcos, capítulo 11, leitura do versículo 1 ao versículo de número 10. Marcos 11, de 1 a 10. Marcos. É isso aí, Marcos 11. Para lermos os evangelhos, nos colocamos de pé, porque os mesmos falam da pessoa e obra de Jesus Cristo. Esse é o significado. Se o guia te perguntar, pastor, por que o pastor fala para os evangelhos ler de pé? Segundo a tradição reformada, lemos de pé, porque os 4 evangelhos falam sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai amado e querido, fala ao nosso coração, Senhor, fala à nossa mente, dá-nos entendimento da Tua palavra, para que possamos viver segundo a Tua vontade e para que possamos refletir a Cristo a todas as pessoas à nossa volta. Instrui-nos, ó Deus, a que te rogamos, em nome de Jesus, amém. Marcos 11, de 1 a 10, diz assim a palavra do Deus vivo. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. A igreja pode se assentar. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Indo ao ponto, o acontecimento descrito aqui nesta porção do Evangelho revela uma singular exceção na narrativa do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse que você ouviu mesmo, revela uma exceção, ou seja, algo que não foi comum durante todo o período do seu ministério, que foi mais ou menos de 3 anos. Nós conseguimos contar esses 3 anos quando lemos o Evangelho de João. As suas 3 idas a Jerusalém e a última para morrer. Ou seja, daí nós entendemos que mais ou menos o ministério de Cristo durou 3 anos. E justamente essa narrativa revela algo que é uma exceção no modus operandi do Senhor, no modo comum do Senhor trabalhar. Normalmente, nós vemos nos evangelhos Jesus retirando-se para evitar o reconhecimento público. Normalmente nós vemos ele passando seus dias nas remotas partes da Galileia, com frequência procurando e permanecendo em lugares solitários. E dessa forma, Jesus cumpria a profecia a seu respeito. Qual profecia? Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, conforme Isaías, capítulo 42, versículo de número 2. Mas justamente aqui,
E somente aqui, Jesus parece deixar de lado esse comportamento e, por sua própria escolha, atrai a atenção do público para si mesmo. É verdade que as multidões o acompanhavam. As multidões estavam quando ele multiplicou os pães, as multidões estavam quando ele pregou a palavra num barquinho, no mar, mas depois ele procurava se ocultar, ele procurava estar um pouco reservado. Mas aqui, parece que ele deixa tudo isso de lado e ele quer sim ser visto por toda a multidão. Ele sim atrai a atenção do público para si mesmo. Ele entra em Jerusalém, à frente dos seus discípulos, montado no jumentinho, como nós lemos aqui, sob os gritos de Hosana. Hosana, que significa Senhor salva agora, conforme o Salmo 118, versículos 24 a 27. E ele estava ali sim, rodeado por uma numerosa multidão, a exemplo do grande rei Davi, quando ele retorna triunfante em Gilgal. Ele também, só que não no jumento, mas ele também entra e é celebrado pelas pessoas que estavam à sua volta, conforme o relato de 2 Samuel, capítulo 19, versículo de número 40. E aí, nesse contexto, a cidade santa, Jerusalém, vai se agitar com a notícia da chegada de Nosso Senhor. A sua chegada foi conhecida por toda Jerusalém. E esse relato, ele é tão significativo que ele foi relatado pelos 4 evangelhos. Nós sabemos que nos evangelhos existem algumas narrativas que aparecem num e que não aparecem no outro. Mas este aqui aparece nos 4 evangelhos. E nós cremos que desse comportamento de Jesus nós podemos tirar algumas lições. Pelo menos 2 nesta manhã, neste domingo de Ramos, que dá início a toda a celebração da Semana Santa, que irá culminar na Páscoa no próximo domingo. Essa entrada triunfal, em primeiro lugar, fala de uma proclamação. De versículos 8 a 10. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Jesus chegou em Jerusalém para dar a sua vida e queria que toda Jerusalém tomasse conhecimento disso. Muitas vezes, Jesus revelava coisas importantes e explicava melhor somente aos seus discípulos. Um exemplo são algumas parábolas contadas por Jesus, que ele contava para o povo, mas explicava melhor aos seus discípulos. Muitas vezes, Jesus curava enfermos, mas depois de curar, pedia total discrição. No caso dos 10 leprosos, em que somente um volta para agradecer, para louvar, adorar a Deus e agradecer, quando ele os despede, ele diz que eles devem comparecer perante o sacerdote, porque o sacerdote dava aquele atestado de que de fato a pessoa estava purificada. Gostei. E ele curou o cego lá, lavando os olhos no tanque de Siloé, mas diz que não era para falar nada para ninguém. Temos textos assim. Mas agora, exatamente agora, para morrer, para dar a sua vida, para entregar-se na cruz do Calvário, ele entrava de forma triunfal em Jerusalém, à vista de todos, multidão, sacerdotes, governantes, escribas, anciãos, judeus, gregos, romanos, etc. Ali ele estava realmente revelando-se totalmente,
plenamente. O Filho de Deus estava ali às vésperas, pode-se assim dizer, da sua morte, às vésperas de sofrer em lugar dos homens pecadores. E, igreja, permita-me, quando eu falo homens, eu apenas me refiro à linguagem bíblica. Quando eu digo homens, e a Bíblia diz homens, está se referindo ao gênero humano, tanto homem quanto mulher, e não somente aos homens, gênero masculino propriamente dito. Jesus morreu pelos homens. Jesus morreu pelo gênero humano, para todo aquele que nele crer, não irá perecer, seja homem ou mulher. Mas, retornando aqui, ele veio para morrer, para sofrer no lugar dos pecadores. O grande sacrifício pelos pecados estava para ser oferecido. O cordeiro pascal estava preparado para ser imolado. A sua morte não pode passar despercebida. A sua morte não pode passar de forma oculta, mas foi algo notoriamente público. Da morte de Jesus é que irão emanar todas as nossas esperanças. Por que essa mensagem não pode ser oculta? Por que Jesus não entrou sorrateiramente em Jerusalém e morreu como se fosse mais um criminoso? Mas por que todo o alarde, tudo foi trazido à sua pessoa? Porque esta morte, em especial, não deveria ocorrer de forma oculta. Porque é dessa morte, da morte de cruz, que emanam todas as nossas esperanças. É da morte que nós temos o perdão divino. É da morte que nós podemos ter uma vida santa. É da morte que nós poderemos ter intercessão do alto. É da morte que teremos a segunda vinda. Porque para haver ressurreição, tem que ter havido morte. Para haver salvação, o sangue deveria ter sido derramado. Isso não poderia acontecer às escuras, na penumbra, de forma oculta. Até porque, para que ninguém falasse, eu não sabia, eu não conhecia a história, eu não vi, eu não ouvi falar. Meus amados irmãos, no dia da volta do Senhor Jesus, nós não poderemos apresentar desculpas, nem mesmo aquela multidão que lá estava. Não poderá apresentar desculpas, porque estiveram com o Salvador do mundo, ouviram a sua mensagem, viram a sua crucificação e todos os fenômenos que aconteceram. A Bíblia para mim basta, mas eu não vou negar que é tremendo quando nós recebemos e temos contato com relatos extra-bíblicos. Nós não dependemos dos relatos extra-bíblicos, mas quando eles surgem, eu não vou dizer que eles não fazem bem ao nosso coração, porque fazem. Eu quero dar um exemplo. Da crucificação se diz que o dia virou noite. Vocês se recordam ter lido isso na Bíblia? Só que é a Bíblia que diz. Só que nós temos uma carta de Pôncio Pilatos, sendo escrita ao imperador, sobre esse fenômeno que aconteceu. Pôncio Pilatos escreve uma carta apavorado, e é um texto extra-bíblico, mas é documento histórico, que diz que o sol fugiu, o dia se despediu, e a noite surgiu antes do tempo. O dia converteu-se em trevas. De fato, alguma coisa terrível está acontecendo. Uma carta de Pôncio Pilatos enviada ao imperador. Por que esse espetáculo todo? A morte de Jesus deve ser proclamada. E nesse dia, até os céus proclamaram o que ali ocorria.
nesse dia, até a criação numa conspirata anunciou que Cristo estava morrendo, tomando sobre si o pecado de todos aqueles que nele creram e daqueles que no futuro iriam crer. Então, a primeira coisa que nós extraímos dessa entrada triunfal em Jerusalém é que a morte de Jesus, ela tem de ser proclamada, anunciada. Porque até mesmo as forças da natureza anunciaram isto. Mas, em segundo lugar, essa entrada triunfal também fala a nós todos de humildade. Versículos 2 e 3 e o versículo 7. E disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazer isto? Respondeu: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Eu vou pegar emprestado, mas eu devolvo, tá? Essa é a mensagem. Versículo 7. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. Ora, um jumentinho que nunca havia sido domado, domesticado. Jesus senta e o burrinho não dá um coice, não dá pinote. Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Até sobre o jumentinho. O que me pasma é que às vezes um jumentinho é mais obediente que a gente. Né? A mula de Balaão, Fabiana citou ali, é mais crente que muita gente de nós. Está vendo o anjo, está avisando. A gente tem a Bíblia, Antigo e Novo Testamento na mão e continua desobedecendo. Como é que foi a entrada de Jesus em Jerusalém? Ainda que todos tenham visto, como se deu? Foi numa carruagem? Crianças, Jesus entrou em Jerusalém numa carruagem? Cercado de cavalos, cercado de soldados, um cortejo real? Não, ele tomou um jumento emprestado, não era nem dele. Os seus discípulos ainda colocaram as suas vestes no lugar de sela, para que Jesus pudesse montar. E nós lembramos do ministério de Jesus. No lago da Galileia, o barquinho foi emprestado. Ao entrar em Jerusalém, o animal foi emprestado. Ao ser sepultado, o túmulo foi emprestado. Aquele que muitas vezes enfrentou fome, alimentou multidões. Aquele que muitas vezes se sentiu exausto, recobrou a força de muitos, devolvendo a saúde a muita gente. Aquele que sofreu tormento por parte dos demônios, livrou a muitos do poder destes mesmos demônios. Aquele que era o autor da vida, morreu para nos conceder verdadeira vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele se humilhou. A sua entrada nesse mundo foi de forma humilde. Filipenses 2, de 5 a 8, nós lemos parte deste versículo hoje, na abertura desse culto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. O propósito de Deus é que vejamos o poder divino e a fraqueza humana unidas em uma única pessoa. Jesus é Deus, mas também é homem. E essas duas naturezas estão ali. Este é o nosso Salvador.
Esse é o nosso Cristo. Alguém que é capaz de simpatizar conosco porque Ele é homem, mas também alguém todo-poderoso para salvar, porque Ele é Deus. Lembrem-se do autor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 4, de 14 a 16, vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que esse sim pode se compadecer de nós, esse pode se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele sabe o que é sofrer, porque ele conhece a natureza humana sem pecado, mas ele conhece a natureza humana. Então nós temos um sumo sacerdote perfeito, porque ele é Deus, mas um Deus que se encarnou, que se vestiu de gente, que assumiu a nossa forma, assumiu a nossa natureza. Então ele sabe o que é ser abandonado, traído, deixado de lado. Ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é dormir ao relento. Então quando a gente ora a Ele, e quando a gente clama a Ele, nós não clamamos a uma divindade outra, a uma divindade distante, separada de nós. Nós clamamos a um Deus que sabe o que às vezes é estar desempregado. É um Deus que sabe o que de repente alguém abrir uma despensa e só ter farinha dentro de casa. Não, nós clamamos a um Deus que eu estou falando com o Senhor, mas o Senhor é muito alto, o Senhor está muito distante, ainda que isso seja uma realidade, mas ao mesmo tempo Ele está perto, tão perto. Ele sabe de todas as coisas, por isso que Ele é um perfeito sumo sacerdote, a quem você pode chegar com intimidade, sem medo, e falar com Ele sobre todas as coisas, sobre todos os seus temores, terrores, pecados. Me perdoe usar um termo da psicanálise, falar das suas perversões. Jesus não vai ficar assustado se você contar para Ele, de repente, a coisa mais cabeluda que você tiver, mais terrível. Ele não vai ficar assustado. Ele vai entender. Ele vai acolher você e vai lhe dar força e o poder para vencer essa coisa. Concluindo, o que a gente tira dessas duas lições? De Jesus, que tem a morte grandemente proclamada, mas que ao mesmo tempo é humilde. Primeiro, devemos proclamar a todos o grande amor de Cristo, o amor que salva, um amor que é verdadeiro, um amor que é poderoso. Segundo, quando nós olhamos para a vida humilde de Jesus, nós somos convidados também a viver uma vida simples, uma vida equilibrada, uma vida ordeira. E se nós tivermos recursos, que nós possamos usá-los para a glória de Deus, no serviço da sua obra, no atendimento de quem necessita. Às vezes as pessoas confundem, temos que ver como Jesus. Aí às vezes as pessoas em outras denominações, eu não vou citar o nome, mas você vai entender o que eu estou falando, de repente faz um voto de pobreza. Aí anda igual um mendigo, todo esfarrapado, como se estivesse acumulando méritos diante de Deus. Meus amados irmãos, não é isto. Nós devemos ter uma vida simples, uma vida ordeira, onde possamos, dentro do possível, não faltar nada, óbvio, mas existem aquelas pessoas que têm um pouco além. E essas pessoas que têm um pouco além, têm mais condições de servir a quem necessita. E assim nós estaremos, sim, prestando culto a Deus. Então tenhamos uma vida de proclamação. Que para falar de Jesus não andemos escondidos. Para falar de Jesus, para falar da salvação, para falar da sua morte, para falar da sua ressurreição, para falar que Ele é o único caminho, isso não pode ser oculto. Ainda mais na nossa realidade, nós podemos falar a plenos pulmões. Mas ao mesmo tempo,
O Evangelho nos convida a uma vida humilde, uma vida simples. Se temos algo, se nós temos alguma coisa, a gente não pode chegar para quem não tem e humilhar aquela pessoa que não tem. Mas, pelo contrário, ao que não tem, rapaz, eu tenho uma coisa aqui que me serviu durante um tempo e ainda está em bom estado, eu vou compartilhar com ele. E assim, nós estamos servindo a Deus, não para acumular mérito, mas estaremos servindo a Deus, glorificando ao Senhor, porque é isso que Ele nos ensinou. Deus seja louvado em todas as coisas. Deus seja louvado pela sua vida. E que no seu caminhar, você possa refletir a Jesus Cristo. Os pequenos que estão aqui, os pequenos, os adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, os mais jovens, onde vocês estiverem, reflitam a luz de Jesus, que as pessoas possam ver vocês e falar assim, olha, é elevado, mas é o menino de Jesus. Porque também a gente não quer uma criança sem graça, né? A gente não quer uma criança, sabe, você fala uma coisa... Não, criança corre, faz bagunça às vezes realmente, mas são de Jesus. E aos mais experimentados, nós possamos servir a Deus, proclamando o seu nome, mas mostrando a Cristo também através de um estilo de vida simples, humilde, ordeira, equilibrada. E Cristo estará sendo louvado, nós estaremos prestando um culto lá fora. Como foi dito aqui na oração, o nosso culto não é somente aqui dentro, mas principalmente, o nosso culto realmente começa, é quando a gente sai daqui. Aí a gente vê se a gente cultua Deus mesmo ou não, é lá fora, é no calor da batalha, onde nós somos tentados, provocados, é ali que nós revelamos realmente se somos de Deus ou não. É um desafio, mas é lá fora. Curva sua cabeça, vamos falar com o Senhor.